a história de um cara que eu não sei o nome real dele, o codinome dele é Robert Duncan O'Finner. Esse cara diz que ele foi cobaia de um projeto de super soldados, inclusive ele processou o estúdio do Identidade Borne dizendo que é plágio da história pessoal dele. Só que ele perdeu, né? Acho que ele não conseguiu provar que era plágio dele. Apesar de que ele tinha escrito um livro antes chamado Innocence Turned Deadly, né? Inocência transformada em algo mortífero, com o nome, né? O pseudônimo dele, Robert Duncan O'Finner, que conta uma história parecida com a Identidade Borne, né? Então acho que ele tentou falar, não tô dizendo que a história é real, mas eu publiquei um livro sobre isso e vocês fizeram parecido, né? Tem uma senhora aí que diz que Matrix foi copiado dela também. Também? Não sei se você já viu esse vídeo. Uma senhorinha meio idosa. E ela mostra o livrinho que ela escreveu, falou, não, eles copiaram meu livro. Então esse cara diz isso. E qual que é a história dele? A história desse cara é o seguinte, ele sempre teve uns pesadelos estranhos, negócio de guerra, ele dando tiro, bomba e tal, mas ele nunca participou da guerra, de guerra do Vietnã nem nada. Então ele tinha esse tormento e ele era um cara meio problemático por causa disso, né, que ele tinha uns transtornozinhos. Só que aí o que acontece? Ele chega a um ponto que quando ele tinha mais ou menos uns 30 anos, eu acho que isso é, sei lá, meados dos anos 80, ele começou a ter... ficar, como os americanos chamam de daydreaming também, começava a ter essas paradas acordado, não só sonhando. Aí ele falou, pô, tô ficando louco, né, pô. Aí fez tratamento psiquiátrico e tal, ninguém conseguia descobrir o que era. E aí ele disse que de repente ele tava dirigindo, ele era do Kentucky, se eu não tô enganado, interior dos Estados Unidos, um cara assim do interiorano mesmo, mas um cara que praticava artes marciais, fortão, né, musculoso e tal. E ele falou que uma carreta jogou ele pra fora da estrada, o carro capotou. E aí o que aconteceu? Levaram ele pro hospital, ele quebrou algumas vértebras. Ele mostra ressonância com as vértebras, tudo quebrado até hoje, mas ele, tipo o Doutor Estranho, ele anda, fala, faz tudo mesmo, com tudo quebrado, né? No caso do Doutor Estranho é a mão, né? Ele viu um cara jogando basquete, né? No filme, né? Não lembro se na história em quadrinho é assim, né? E ele descobre que o cara tinha a coluna toda quebrada e tava jogando basquete. Ele falou, como é que é isso? Ele falou, não, porque tem um negócio lá no Tibete e tal, né? Aí deu a dica pra ele, né? Do ancião, né? Que depois virou ancião por pressão da China, né? Você sabe dessa história? Não. A China não queria que tivesse um cara do Tibete sendo representado num filme hollywoodiano, porque eles têm uma inimizade com o Tibete. Então tiraram um ancião tibetano e botaram uma mulher nórdica, né? Sei lá, o anglo-saxã, né? Que é a Tilda Swinton, né? A atriz. Porque a China patrocina muito, né? Os estúdios de Hollywood. Então, esse cara disse que quando jogaram ele pra fora da estrada, ele foi pro hospital e botaram ele numa máquina de ressonância. Ele disse que na hora que ele entrou na máquina de ressonância, aí embaralhou tudo. Ele começou a ver aquelas cenas, ele falou, cara, tô louco, vou morrer e tal. E aí, ele falou, cara, tô totalmente louco. Começava a vir as imagens de tiro, não sei o quê. E aí, uma vez, ele tava na rua, aí um cara cumprimentou ele. Falou, e aí? Aí ele, pô, não te conheço não, cara. Pô, a gente lutou no Vietnã junto. Aí ele, o que no Vietnã, pô? Como assim? Nunca lutei no Vietnã, não. Esse coroa faleceu. O coroa chamava Dave Corso, era o nome do cara. É o nome real mesmo, o outro é um nome fake, né? Que é Robert Duncan O'Finner. E aí ele falou, não, cara, a gente participou lá, você era moleque. Porque o cara era bem mais velho que ele, né? Aí ele falou, pô, eu participei da Guerra Vietnã com 15 anos. Ele falou, você era de um pelotão especial de paranormais e tal. Aí ele, que isso, rapaz, tá maluco? E o cara falou, não, peraí, deixa eu te contar essa história. E aí o cara conta a história pra ele. E aí ele fala, cara, então a minha memória da minha adolescência é toda fake, pô. E aí ele começa a conversar com os amigos. Poxa, quando eu tinha entre 14 e 18 anos, eu tava onde? Os caras falaram, sei lá, cara, você sumiu, seu pai falou que você tinha viajado, que você foi estudar fora. Aí ele falou, mano, eu me lembro da gente aqui na cidade natal. Aí ele descobriu que a memória dele era meio falsa. E aí... Cara... Aí ele falou, cara, se eu fui do exército, deve ter algum registro. Aí ele só achou um registro dele tendo um atendimento médico no exército. Um boletim médico dele. Então ele achou, tipo, uma prova de que ele fez alguma coisa no exército, mas ele não se lembra. E aí... O Total Recall lá, o... Tipo, Vingador do Futuro, né? Nesse nível. E aí, hoje a gente sabe que implante de memória falsa é um negócio meio fácil, né? De fazer. É mesmo? Através de manipulação mental. De... Porque a gente sabe que quando a memória é bem plástica, né? Bem fluida. Quando você lembra, ela é como se tornasse editável novamente.